Todos muito bem-vindos a esse espaço. Se sintam à vontade aqui. É nosso prazer ter todos vocês aqui conosco. Espero que essa noite seja de edificação e adoração mútua. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Como sempre, vamos iniciar com oração a Deus, para que Deus abençoe esse momento. Senhor Deus Pai, graças te damos, Senhor, por cada jovem que participa conosco, por cada pessoa que nos auxilia nesse ministério. Pedimos bênção, Senhor, por esse momento, que esse momento seja de adoração ao Senhor, seu santo nome, e que a sua palavra habite em nossos corações. Abençoe, Deus, para que nada possa atrapalhar esse momento, mas que o seu evangelho, a sua palavra, possa ser propagada em nosso meio e também nesse mundo. No nome de Jesus, amém. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Jefferson. Congrego aqui na Igreja de Cristo em Campinas, no São Bernardo. Algumas pessoas aqui eu conheço. Um grande abraço para todos eles e também para todos os nossos irmãos também que eu não conheço, que não tive a oportunidade de conhecer, mas nosso Deus nos une através de um Espírito só. É isso que é a coisa mais impressionante nesse período difícil que a gente está passando, mas Deus conhece e sabe todas as coisas. Deixa eu compartilhar aqui. Não sei se todos estão conseguindo visualizar a tela aí, tá? Vamos começar louvando a nosso Deus. Diante do seu trono, me levanto para adorar, mas me prostro de joelhos e me ponho a clamar, incendeia minha alma, faça fogo brilhar, purifique o meu ser e acenda o meu querer. Eu sinto seu abraço e uma cura me envolver. Seu Espírito preenche o vazio do meu viver, incendeia minha alma, faça o fogo brilhar, purifique o meu ser e acenda o meu querer, incendeia minha alma, faça o fogo brilhar, purifique o meu ser e acenda o meu querer. Amém. Que o nosso Deus possa reinar em nós sempre. Que Ele possa reinar com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos nossos. Tu és o Senhor de tudo que nós somos. Então, que Ele possa reinar em nós. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol,
uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, sobre o meu pensar, tudo que eu falar. Faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Nosso Deus é um Deus soberano sobre a terra, sobre os céus. Ele é o nosso Senhor, Deus absoluto. Nosso Deus reina e reinará para sempre. Vamos adorar e glorificar o nome do nosso Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Amém. Opa, perdão, estava esperando a pessoa que ia orar, mas vou estar orando agora e depois vou estar apresentando o palestrante dessa noite. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado, Senhor, pelas suas bênçãos, obrigado por tudo que o Senhor tem feito e faz nas nossas vidas, Deus. Queremos te agradecer pelas suas bênçãos, queremos te agradecer por esse momento de comunhão, onde jovens de vários lugares estão reunidos com o intuito de aprender mais da sua palavra, Pai. Que o Senhor esteja usando o PC nesse momento, que não sejam palavras dele, mas suas,
e que nós possamos estar dispostos a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar esta noite, Pai. Que o Senhor abençoe esse momento e continue abençoando mais e mais as nossas vidas. É no nome santo do Senhor que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, eu queria estar apresentando o palestrante dessa noite, né, o PC Araújo. O PC ele é natural de Belo Jardim, né? Atualmente ele está morando em Serra Talhada, né? Ele está sendo evangelista lá, trabalhando com a igreja. Ele é casado, tem um filhinho chamado Renan, e eu tive o privilégio, né, e o prazer de passar um bom tempo com ele. A gente fez seminário juntos no Ebenezer, e a gente também passou um tempo trabalhando com a igreja em Candeias, servindo juntos. Ele é um servo dedicado, ele é alguém muito estudioso, né, alguém que eu admiro e me espelho, né, e alguém que está sempre nas minhas orações para que continue pregando e propagando o evangelho, né? Então, que Deus te abençoe e te use nesse momento, meu irmão. Pode ativar seu som. Então, eu gostaria de ouvir o que o Daniel falou. Eu não consegui, eu ainda estou com os problemas de áudio. Eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem nesse momento. Estão me ouvindo bem? Então, legal. Pronto, então se vocês estão me ouvindo bem, está ótimo. Então, vou pedir, por favor, a vocês, para vocês enviarem comigo, vão tentar usar o chat, certo? Eu estou com problemas aqui para ouvir vocês, infelizmente. Isso tem um impedimento, bom? Então, o tema dele é muito interessante. Disciplinas espirituais. Eu estudei bastante sobre o tema e descobri que, assim, é muito grande. Abrange uma série de disciplinas históricas que está na Bíblia e que foram feitas por várias pessoas ao longo dos séculos. Então, seria praticamente impossível da gente abordar todas as disciplinas espirituais desse momento. Então, o que vamos fazer nesse momento de aprendizado? Vamos colocar em disciplinas que, ao modo de ver, são as mais claras e as mais praticadas. Oração, estudo bíblico e jejum. O pessoal está contando aí, infelizmente estou conseguindo entender bem, há uma diferença no áudio. Vamos ver, deixa eu dar esse... Pronto, o fone já subi e agora aí vocês. Vamos ver. Esperando respostas no chat. O Daniel vai ganhar se é legal ou não. Não está entendendo. Correndo ainda. Vamos ver. E pelo menos alguém conseguindo me ouvir uma inteira nessa parte está ficando mais certo. A parte era minha, né? E posição da internet bem específica que seja. Técnico. Ô, Renata. Renata. Dá uma olhadinha no sinal de internet, por favor. Então, o sinal de internet é normal aqui, tranquilo. Vamos ver. Na verdade, eu estou perto do roteador. Bem tranquilo. O sinal de internet é bom. Pronto. Bom para então, para treinar. Eu saio da sala dos e entro na minha bastante. Você poderia, PC, trocar o aparelho, se tiver outro celular, não sei se pode ser o celular o problema, poderia fazer o teste e pegar o celular. Deixa eu ver se ainda um aí. Bom, nada aí. Providenciar.
o local do eco. Vamos ver. Vamos tentar em outro aparelho. Renata também consegue o zoom no aparelho dela para ver o que vai dar, hein? Deixa eu sair e voltar para ver o que acontece. Seja eu só quero mais tudo. O Lu quando eu disse, sai do meu. Para quem não entendeu o que ele falou, eu entendi que ele falou que vai sair e vai voltar no outro celular. Para quem está entrando agora e está Vamos ver agora. Dando certo. Deixa eu ver. Mudei de aparelho aqui. Melhorou, PC. Tá muito bom agora. Deixa eu ver. E agora, vocês estão me ouvindo bem? Tá legal? Pronto. Tá ótimo. Pode dar o estudo. Ah, perfeito. Pronto. Graças a Deus. Tudo certo. Então, vamos lá. Eu comecei falando que o tema de disciplinas espirituais é um tema assim, muito abrangente, porque há várias disciplinas espirituais na Bíblia e muitas foram praticadas ao longo dos séculos. Então, seria praticamente impossível a gente discorrer sobre todas as disciplinas espirituais que existem. Então, esse não é o propósito da nossa aula aqui. O propósito da nossa aula é focar nas disciplinas espirituais mais praticadas, mais amadas e mais importantes ao ver de muitas pessoas. Então, estou falando sobre a disciplina da oração, estudo bíblico e do jejum. Então, são 3 disciplinas. E assim, muitos livros foram escritos sobre cada uma dessas disciplinas. Então, assim, será impossível também da gente falar tudo sobre oração, ou tudo sobre jejum, ou tudo sobre estudo bíblico, tá bom? Então, a gente vai oferecer apenas uma palhinha aqui, vou falar algumas informações sobre oração que talvez você não saiba, algumas informações sobre estudo bíblico que acredito que vai contribuir para a gente e outras informações sobre jejum, tá bom? Então, esse é o objetivo da nossa aula. Então, eu gostaria de começar falando sobre o assunto de oração. E assim, deixa eu explicar algo aqui para vocês, né? Eu não vou fazer uma exposição de slides, porque eu acho que esse momento aqui deve ser um momento mais pessoal. Quero que vocês estejam aqui olhando para o meu olho e olhando para vocês, para esse momento fluir com uma espécie de diálogo e de conversa, tá bom? Espero que todos vocês estejam com a Bíblia na mão e à medida que eu for falando os versículos bíblicos, a gente vai dialogando junto. Vocês podem usar o chat, podem se sentir à vontade para falar nesse momento, tá bom? Então, vamos conversar falando sobre
sobre oração. E assim, para falar sobre oração, eu gostaria de começar falando sobre a história bíblica da oração, pelo menos o início dessa história, que eu acho que é um tema fundamental para a gente falar sobre essa prática. A prática da oração inicia onde tudo começa. Inicia no livro de Gênesis, especificamente no 4º capítulo. Então, você pode abrir a sua Bíblia no 4º capítulo de Gênesis. A primeira vez em que a prática da oração é citada é em Gênesis 4, versículo 26. E assim, você conhece Gênesis capítulo 4 e sabe assim que o capítulo 4 narra aquela história, né, de que Caim matou Abel. Mas o capítulo 4 não fala somente sobre a história da degeneração humana. Fala também sobre as iniciativas de tentar agradar a Deus, de tentar adorar a Deus de alguma maneira. Porque as pessoas, né, Abel e Caim, trouxeram oferta ao Senhor e não havia nenhuma lei dizendo que era para trazer oferta a Deus. Mas eles, de livre e espontânea vontade, sentiram no coração o desejo e trouxeram uma oferta a Deus. Então aí acontece também o início da adoração ao Senhor, certo? Então Caim mata Abel, Deus ele pune o homicida, mas Deus ele age com misericórdia, deixa Caim viver. E Caim funda uma cidade e a sua descendência é uma descendência que prospera materialmente. Então você pode acompanhar no capítulo 4 e perceber que a descendência de Caim aprendeu a fazer instrumentos musicais, aprendeu a manejar metal, né, fazer ferramentas, aprendeu a fazer também diversas coisas importantes, certo? Como também a trabalhar com pecuária. Então, foi a família de Caim, a descendência dele, que aprendeu a mexer com essas coisas. Eu gosto de usar esse texto para explicar que o homem, ele não nasceu bobão, né? O homem nasceu com inteligência, com capacidade de fazer muitas coisas. Por exemplo, se eu entregar um pedaço de bambu para você, você faz uma flauta? Eu acho que não, né? Mas o pessoal aqui no início de tudo sabia fazer uma flauta. Então, o pessoal nasceu inteligente, já hábil, certo? Então, usando as tecnologias que tinham ao seu favor, ao seu alcance, eles conseguiam fazer coisas para melhorar a vida humana. Então, podemos definir toda a descendência de Caim como uma prole que progrediu materialmente, mas que regrediu espiritualmente. Eles chegaram à falência espiritual. Um descendente de Caim chamado Lameque, né, se envolveu com poligamia, ficou se achando porque matou um homem. Então, é nesse contexto confuso de progresso material e de falência espiritual que nasce a prática da oração. Nasce um menino. O nome dele é Enos, neto de Adão. E aí, quando nasce essa criança, as pessoas começam a invocar o Senhor. A palavra invocar significa chamar. As pessoas começaram a chamar o nome de Deus, chamar a presença de Deus, chamar a pessoa de Deus para participar da vida humana. Porque as pessoas estavam percebendo que uma vida sem Deus não ia funcionar bem. A humanidade ia cair num progresso material, mas na falência espiritual. Então as pessoas começaram a chamar o Deus do Éden para participar da vida humana. E oração é isso. Oração é esse tipo de invocação, esse tipo de chamado. Quem ora chega à conclusão de que não dá para viver sem o Senhor, é necessário chamá-lo. É necessário chamar o Senhor para participar da nossa vida, para participar da vida humana. E assim, essa prática da oração fez a diferença na história. Porque quando lemos capítulos 5 e 6 de Gênesis, quais são os personagens bíblicos que mais se destacam? Enoque e Noé, que foram pessoas que a Bíblia diz que andaram com Deus. Enoque foi arrebatado, Deus o tomou para si. E Noé foi uma pessoa justa e íntegra e que andava com Deus, segundo Gênesis capítulo 6, versículo 9. Certo? Então, a oração produziu homens dessa estirpe, dessa qualidade. Então, Noé tinha o costume de invocar o Senhor, muito provavelmente.
Enoque tinha o costume de invocar o Senhor, de chamar o Senhor para participar da vida dele. E aí homens assim espetaculares, notáveis, foram vistos pela humanidade. Então a história da oração começa aqui, e produzindo homens assim que o mundo não era digno de vê-los pisando aqui. Certo? Então esse é o início da história da oração. E o que isso tem a ver com a nossa geração? Né? Um texto tão antigo. O que isso tem a ver com a nossa vida? Veja bem, a nossa geração é semelhante à geração de Caim. Porque essa geração de Caim progredia materialmente e regredia espiritualmente. E não é isso que está acontecendo no Brasil? Está todo mundo falando de bolsa de valores, novo mercado, todo mundo falando de investimentos, ações, empreendedorismo, ser dono do seu próprio negócio. Então, assim, as pessoas estão fazendo cursos e cursos para se capacitar e tudo mais. Então, as pessoas estão buscando esse progresso material, mas estão indo à falência em espírito. E é por isso que invocar o Senhor faz todo sentido para a nossa geração. É por isso que a prática da oração precisa estar presente também. Certo? Então, dito isso, discorrendo um pouquinho aqui sobre a história bíblica da oração, sobre como essa prática se iniciou e se propagou, né, para o mundo. Agora vamos falar sobre uma coisa importante para todo mundo. A segunda coisa que vamos falar é que oração é uma disciplina que se aprende. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, o apóstolo Paulo diz que nós não sabemos orar como convém. Mas é o Espírito Santo que nos ajuda nesse processo com toda intensidade. Então, nós não sabemos orar como convém, dependemos da ajuda do Espírito Santo para aprender, para cumprir essa disciplina direito. Eu me lembro daquele texto de Lucas, capítulo 11, versículo 1, onde Jesus está orando em particular, os seus discípulos chegam perto dele e dizem: Mestre, nos ensine a orar, assim como João Batista ensinou aos seus discípulos. Aí Jesus não repreende eles. Que isso, né? Vocês ainda não aprenderam a orar, tanto tempo andando comigo e não sabem de nada. Não, Jesus não diz isso. Jesus vai lá e ensina uma oração para eles. Porque Jesus, ele crê nisso. Jesus, ele cria que a oração era uma disciplina que se aprende. E eu me lembro de um comentário bem interessante que eu ouvi, né, de um irmão da igreja. Ele disse assim: olha, se você quiser aprender a orar, leia o livro de Salmos. O livro de Salmos, gente, não pode ser negligenciado por nós, porque é um caderno, é um diário de orações. E quanto mais contato a gente ter com o livro de Salmos, melhor para a gente, melhor para a nossa vida, porque estamos lendo orações. Então, através da leitura, através do diálogo ali com aqueles salmos, rapaz, a gente vai aprender a orar da maneira que convém. A partir da instrução bíblica, ou seja, dos salmos, a partir da ajuda do Espírito, a partir da paciência de Jesus, a gente vai aprender. Então, se você não ora bem ou não ora muito, não fique preocupado. Não fique preocupado, porque isso não é um defeito de fábrica. Tá bom? Isso significa que oração se aprende. Você está numa escola, na escola da oração. Então, não se desanime e siga em frente. Siga em frente, vá lendo salmos e vá tentando, e o Espírito vai ajudando nesse processo para a gente orar cada vez melhor, certo? Outra coisa importante da gente notar é que existem orações que são pontuais e orações contínuas. Então, para a gente entender isso, eu gostaria que a gente abrisse a Bíblia em 2 textos, tá bom? O primeiro deles é Mateus capítulo 6, versículo 6. O texto de Romanos, Josué, é Romanos 8, versículo 26. Tá bom? Mas vamos abrir lá em Mateus capítulo 6, versículo 6. Eu vou precisar de um voluntário para ler esse texto, tá bom? E vou precisar de outro voluntário para ler 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Então, vou esperar alguém aí se mobilizar para fazer essas leituras, para a gente perceber
essa diferença que vou querer destacar aqui nesse momento. Quem se voluntaria? Qual é o texto de Mateus, Paulo? O texto de Mateus é Mateus capítulo 6, versículo 6. Mateus 6, na NVI diz: Isso. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto recompensará. Perfeito. Então Jesus disse: quer orar? Vai para o quarto. Vai para o quarto e ora lá nessa particularidade, nesse seu momento pontual entre você e Deus. Ok. Quem é que pode ler 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17? Eu posso ler, PC. Perfeito. Orem continuamente. Certo. Qual a diferença entre esses dois textos? Vocês notaram? É claro que o contexto é totalmente diferente, né? Mas você pegando os textos, olhando ali para as palavras que apareceram sobre esse assunto de oração, qual a diferença entre eles? Eu não tenho medo do silêncio, não, viu? Eu ia Fiquei fazer esperando. comentário, mas não estava conseguindo tirar o mudo, não. Mas, enfim, como eu falei no chat, porque um fala de como é que a gente deve orar, né? Qual a melhor maneira que a gente deve fazer isso. E o outro fala sobre com que frequência, né? Tipo, beleza, eu vou orar em secreto e tal, mas como com que frequência que eu devo orar? Como é que eu vou fazer isso, né? Quantas vezes eu preciso fazer? E aí fala de maneira bem simples, rápida e sucinta, né? Isso, excelente, muito bom. Excelente comentário, né? Um fala sobre frequência e outro fala sobre a atitude certa que a pessoa tem de tomar, que precisa ser em secreto. Excelente, muito bom. Excelente. Eu tenho outro ponto de vista a partir desses dois textos. Uma coisa que eu percebo é que quando Jesus fala, olha, vá para o seu quarto e ore lá, se a gente pegar esse texto e fazer um mix, né? Pega os dois e bate no liquidificador, né? Pega o de Tessalonicenses, bate no liquidificador, o que é que pode acontecer, né? A gente pode ficar orando no quarto o dia todinho e não trabalha, né? Ora no quarto continuamente e não vai para a faculdade, não faz nada. Será que é isso que está sendo proposto? Com certeza não. Então, há dois tipos de orações. As orações que são pontuais e as orações que são contínuas. Eu vou explicar sobre isso. Vou primeiro falando sobre como funciona essa oração contínua. A oração contínua, na verdade, ela é feita através de um recurso chamado de contemplação. O que é contemplação, né? Contemplação é você, por exemplo, em sua vida diária, olhar para as coisas, enxergar a mão de Deus nas coisas que acontecem, nas pessoas que você vê, nas coisas que você faz, e pensar nessas coisas envolvendo o Senhor. Lembra? Na verdade, muitas pessoas fazem esse exercício de contemplação na Bíblia. Lembra de Davi? Não, olha para o céu, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Lembra do profeta Naum, né? Olha para os céus e diz, as nuvens são o pó de seus pés. Lembra de Jesus, né? Olha para os lírios do campo e diz, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu de um jeito assim tão glamouroso quanto esses lírios, né? E aí ele traz uma aplicação espiritual em cima disso. Então contemplação é você observar as coisas, enxergar a mão de Deus nisso
e criar sempre motivos para você orar. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim, né? Pensem nas coisas do alto, orem continuamente. Então, como é que a gente vai conseguir orar continuamente? Através desse recurso chamado contemplação. Então, eu posso, por exemplo, e poucas pessoas entendem isso, certo? Poucas pessoas também entendem que a oração pontual, ela tem a missão de te lançar em uma continuidade. Por exemplo, tem gente que, antes de comer, né? Pai, obrigado por esse almoço, obrigado por esse macarrão com queijo, amém. E parou aí. E aí começa a comer. A pessoa não entendeu. Essa oração pontual de agradecimento pelo almoço que a pessoa fez é feita para te lançar numa continuidade, para que você continue com pensamentos espirituais. Então, toda oração pontual serve para te lançar nessa continuidade. Mas o que acontece? A gente tem uma mente assim muito acelerada, a gente se preocupa com muitas coisas de uma vez e a gente não consegue sempre manter essa pegada de oração contínua. A gente não consegue sempre orar sem cessar, orar continuamente. Então, quando isso acontecer, lembre-se de que sua mente está muito acelerada e que você está se preocupando com muitas coisas. Sabe o que é hora de fazer? É hora de ir para o quarto, fechar a sua porta e orar ali para o seu Pai. E essa oração vai te fazer lembrar de que você precisa ficar constantemente pensando nas coisas do alto. Então, a oração pontual, ela vai servir para te lançar nessa continuidade, para que o seu pensamento durante o dia esteja rendido ao Senhor. Vocês entenderam a diferença e para que serve a oração pontual nessa história e qual a diferença da oração contínua para a oração particular ali no seu quarto, ali no seu momento? Então, entender essa diferença é fundamental. Eu me lembro de um pensamento que eu li que achei bem interessante, que diz assim: a pressa não é do diabo, a pressa é o diabo. E essa frase me fez assim pensar bastante, que a gente vive num mundo muito veloz, muito apressado, e parece que a gente não tem tempo para orar. E aí a gente trabalha, vai trabalhar, assim, nosso trabalho o dia todo, fica resolvendo as coisas do patrão e nem se lembra, né? Mas enquanto eu trabalho, eu posso, através da contemplação, ficar agradecendo a Deus, ficar agradecendo pelo meu trabalho, ficar agradecendo pelos meus serviços. Ó, só para ficar mais claro, vocês sabem o que é solilóquio? Solilóquio é a prática de você ficar conversando consigo mesmo. Lembra que a pessoa que fica falando consigo mesmo e outra pessoa escuta, aí diz logo o quê? Tá doida? Não é assim? Hoje tá doida? Tá conversando com quem? Conversando consigo mesmo? É doida? Então as pessoas falam logo isso. Certo? Então, a pessoa que fala consigo mesmo, ela não é somente louca, né? Essa é uma prática de ateu. É a prática da pessoa que vive sem Deus. É a pessoa que conversa consigo mesmo. A prática do cristão é diferente. Ao invés dele conversar consigo mesmo, ele conversa com Deus. Então, por exemplo, eu preciso, sei lá, comprar uma coisa específica, aí tem uma fila para eu comprar. E eu vejo que a fila está enorme. Eu começo a pensar comigo mesmo, mas rapaz, isso vai demorar. Rapaz, a fila está muito grande, eu não sei se desisto. Não sei, a gente não é assim, aí fica pensando consigo mesmo. Ao invés de ficar assim pensando consigo mesmo, eu posso jogar isso para Deus. Meu Deus do céu, essa fila está tão grande, Senhor. Não é, rapaz. E o que eu devo fazer, Senhor? Eu devo ficar aqui, devo voltar para casa? Será que se eu voltar para casa eu vou encontrar as coisas lá do jeito que eu deixei? Será que alguém não mexeu? E como é que será? Está entendendo a diferença? Então, o solilóquio é uma coisa de ateu. É uma coisa que não precisa ficar em nossa vida. Então, é prestar atenção nisso. Quando a gente estiver fazendo muito solilóquio, isso é um indício assim, complicado. Isso é um ponto de alerta de que a gente não está fazendo contemplações, de que a gente não está orando continuamente.
Então é prestar atenção nisso, para não cometer muitos solilóquios e nem ter como é que é o nome? A mente muito acelerada, de modo que a gente se esqueça de orar pontualmente ou continuamente, certo? A disciplina da meditação, né, que vai ajudar muito nesse processo. Meditação, silêncio, solitude. Se você assim é muito apressado, muito avexado, tem uma mente muito cheia, muito ansioso, essas disciplinas assim mais reclusas podem fazer muito sentido para você, tá bom? Mas não vamos falar sobre elas aqui, que não temos tempo suficiente para isso. Ok, vamos falar agora sobre a oração e preservação da fé, para fechar esse assunto de oração e ir para o próximo, tá bom? Gostaria que a gente abrisse a Bíblia agora em Mateus capítulo 26, versículo 41. É um versículo muito importante sobre oração. Mateus capítulo 26, versículo 41. Diz assim, ó. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É Jesus que fala isso para os seus discípulos que não vigiaram e oraram no momento em que Jesus mais precisava, certo? Então, mas o que chama a atenção é que Jesus ele diz, olha, é necessário orar para quê? Para não cair em tentação. Então, a oração ela é importante para preservar a nossa fé. Porque se sempre somos assim bombardeados por tentações e a gente deixa essas tentações assim entrar e fazer parte da nossa cabeça, a nossa tendência de cometer pecados ela vai aumentar em muito. Então a oração é como se blindasse a gente, tá entendendo? Blindasse a gente de tentações. E a gente não vai se sentir tão tentado. Certo? Então a oração ela serve para preservar a nossa fé. Porque se a gente permitir que a gente assim for muito tentado toda hora, aí realmente isso vai ser muito ruim para a nossa fé, porque não é sempre que a gente vai encontrar assim recursos para vencer o pecado, né? Às vezes a gente cai na desatenção, certo? Então a oração é importante para preservação da fé. Então até aqui falamos sobre a história bíblica da oração. Falamos que a oração é uma disciplina que se aprende. Falamos sobre a diferença entre oração pontual e oração contínua e o papel da oração na preservação da fé. Agora podemos falar sobre estudo bíblico. Eu gostaria de pegar um texto da Bíblia mesmo para a gente dar uma destrinchada nele e resolver essa parte do estudo bíblico, tá bom? Vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. 2 Timóteo, capítulo 3, vamos ler do versículo 14 até o versículo de número 17, tá bom? Um texto importantíssimo para falar sobre esse assunto do estudo bíblico. Diz assim: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, quem escreve essas palavras é o apóstolo Paulo para o seu companheiro Timóteo. E Timóteo, nesse momento, ele estava um pouco desanimado por alguns motivos, pelas dificuldades que há no trabalho de evangelista, certo? Por pessoas que estavam se desviando da fé, se opondo a ele. Então, ele estava encontrando sofrimentos e dificuldades. O apóstolo Paulo escreve essa carta para motivá-lo e também para dizer que está passando bastão, porque ele logo vai morrer, aquele imperador maluco de Roma vai matar ele, e é isso, Timóteo tem que continuar o trabalho dele, e Paulo chama Timóteo para ir até Roma para que aconteça uma confraternização, uma visita entre eles. Mas ok, vamos pensar agora no texto aqui. Então, esse texto é importante porque o apóstolo Paulo diz assim, olha, Timóteo, você aprendeu
muitas coisas, você acredita em muitas coisas importantes. Agora, esse processo de formação, ele precisa continuar. As pessoas falam muito hoje em formação continuada, né? A pessoa que se forma em medicina não pode parar de estudar, porque se deixar de estudar, vai ficar um médico assim desatualizado. Então, se formou em medicina, os estudos continuam. Quem se forma em direito, a mesma coisa. Ou em qualquer ciência, né? Em qualquer curso, a pessoa tem que prosseguir estudando, senão vai ficar para trás, vai ficar desatualizada. Então, não é assim? Na vida espiritual, na disciplina de estudo bíblico, isso acontece. É necessário que exista uma formação continuada. E o apóstolo Paulo está animando o irmão Timóteo a fazer isso. A continuar estudando, a continuar dando atenção à Escritura. E aí Paulo diz, olha, desde a infância você conhece as Sagradas Letras. Infância, essa palavra infância é uma tradução assim muito abrangente, né? Se fosse uma tradução assim mais específica, mais exata, talvez a gente colocaria aqui bebê, certo? Porque essa mesma palavra aqui é a palavra que vai falar sobre Jesus ali na manjedoura, né? E falar sobre outros bebês da Bíblia, né? Mas ok, então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, desde bebê você conhece as Sagradas Letras, que podem torná-lo sábio agora para alcançar a salvação. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, o livro que você aprendeu desde a infância, o livro que ajudou você a ser quem você é agora, o livro que formou todo o seu caráter, toda a pessoa que você é, ajuda você agora. A Bíblia é o livro que deve acompanhar toda a sua vida e que vai fazer uma diferença na edificação de sua fé para que você alcance a salvação. E é onde ele entra com aquele famoso texto. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Esse termo inspirada por Deus, né, em outras traduções, é traduzido como soprada por Deus, né? Que transmite uma ideia assim mais exata da tradução, né? Então, toda a Escritura, todo texto escrito da Bíblia, da Palavra de Deus, foi soprado por Deus. E assim, essa ideia pode parecer estranha assim para a gente, mas é importante que a gente entenda que o sopro de Deus é sinônimo de vida. Lembra quando Deus criou Adão, né? Criou aquele bonequinho de barro e aí soprou nas narinas de Adão. E aquele sopro deu vida a Adão. Então, o sopro de Deus tem um potencial de dar vida à humanidade, de dar vida às pessoas. Então, toda a Escritura, todo texto, todo versículo, toda a palavra de Deus, tudo que está na Bíblia foi soprado por Deus, recebeu esse sopro de vida. Então, a Bíblia é palavra de vida, é palavra que vivifica o homem. E o apóstolo Paulo vai falando sobre isso, olha. A Bíblia é palavra de vida, vivifica o homem e também é útil para um monte de coisas, para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar na justiça. Mas com qual finalidade? Rapaz, com a finalidade de que as pessoas sejam pessoas melhores e mais capacitadas. Pessoas melhores em caráter e pessoas mais capacitadas para fazer a vontade de Deus. Então, essa mensagem que o apóstolo Paulo deixou para Timóteo foi uma mensagem muito boa. Uma mensagem muito importante. Olha, Timóteo, você que está meio desanimado aí em seu ministério, se apegue ao livro da sua vida, ao livro que formou o seu caráter, ao livro que você tem contato desde bebê. Esse mesmo livro merece atenção, porque é soprado por Deus, é vida, vivifica você e é útil para, assim, capacitar você para que você seja um evangelista exemplar e cumpra todo o seu ministério. Então, é justamente essa pegada que o apóstolo Paulo está deixando para Timóteo. Mas o que a gente pode aprender sobre estudo bíblico a partir desse texto aqui, certo? Então, aprendemos que a Bíblia é o livro que deve acompanhar toda a nossa vida terrestre. Isso não significa que a gente não pode ler outros livros, a gente pode. Agora o problema é ler outros livros e se esquecer da Bíblia, certo? Então, aprendemos aqui que a Bíblia vai nos ajudar no processo da formação de quem somos. A Bíblia também vai nos ajudar a continuarmos firmes naquilo que aprendemos e naquilo que cremos, certo? Então, a Bíblia é o livro que vai nos ajudar
nesse processo aqui. Mas vamos agora apresentar algumas soluções práticas para que você assim se engaje mais, para que a gente se engaje mais com essa disciplina, que é a disciplina do estudo bíblico, né? Então, vamos passar soluções práticas aqui para a gente se desenvolver nessa disciplina. E eu gostaria de dizer que é muito importante que você adote um professor. É muito importante você ter um professor para lhe ensinar a Bíblia, para lhe indicar livros, para lhe indicar, sei lá, documentários, para lhe ensinar a ler e entender a Bíblia. Se você é uma pessoa que abre a sua Bíblia em casa e não entende nada, ou não sente prazer na sua leitura, está na hora de procurar um professor. E aí, é claro, você tem que procurar um professor da igreja, certo? Uma pessoa séria na doutrina, para te instruir, para te ensinar a ler a Bíblia, para te ensinar todos os caminhos para que você possa crescer no conhecimento com a finalidade de ser uma pessoa melhor e mais capacitada para a obra de Deus. Então, eu queria que você pensasse nesse momento se você tem um professor. Se você tem uma pessoa que você chega nela assim e diz, olha, me explica isso aqui, me ensina as escrituras, por onde é que eu começo, por onde... Você tem essa pessoa? Você tem esse mestre, esse professor, essa pessoa que está totalmente disponível para lhe ensinar, para lhe instruir? Se você não tem, procure. Certas pessoas pensam assim, não, mas a Bíblia é a palavra de Deus, eu leio ela em casa, tranquilão, e aí o Espírito Santo vai me ajudando na leitura, eu vou entender, não preciso de professor, não preciso de quem me explique, e está tudo bem, eu vou chegando aos meus entendimentos. Bem, é claro que a Bíblia é a palavra de Deus, e você lendo ela em casa, sem a ajuda de ninguém, é claro que você vai aprender muita coisa importante e muita coisa boa. Mas se você tem um professor, se você tem uma pessoa que sabe mais do que você e que está disponível a ajudar você a desenvolver essa disciplina em sua vida, isso vai fazer com que você desenvolva mais prazer na escritura. Acho que alguém quer falar, alguém quer fazer algum comentário? Acho que eu vi alguém levantando a mão, acho que não, né? Pronto, então essa é a dica que eu deixo para que assim a gente desenvolva essa disciplina do estudo bíblico, tá bom? Procure um professor, procure uma pessoa que lhe ajude nesse processo, e aí ele vai dar todas as dicas, né? Porque, por exemplo, às vezes você não tem prazer na leitura bíblica, nessa disciplina, por quê? Por causa de sua versão. Você tem uma versão muito antiga da Bíblia, e aí as palavras são rebruscadas, isso não ajuda. Então, esse professor vai notar essa dificuldade e vai oferecer uma versão mais simples para você. Certo? Então, às vezes você tem uma dificuldade muito grande com o Velho Testamento, então ele vai dando os nortes para vocês. Certo? Então, essa é uma dica importante para a gente nesse processo. Então, dito isso, já comentamos um pouquinho que a Bíblia tem que participar de toda a nossa vida, que a Bíblia é um livro que vivifica a gente, que nos ajuda na formação do nosso caráter e no desenvolvimento da obra de Deus, mas também falamos sobre essa solução prática. Arruma um professor, certo? Encontre alguém disponível na igreja para isso. E hoje na internet, né, tem várias iniciativas onde você pode aprender muita coisa com as pessoas, né? Por exemplo, né, no Jornada pela Bíblia, né? Deixa eu fazer a propaganda aqui, @Jornada pela Bíblia, né? Eu e outros irmãos sempre estão postando conteúdos lá, respondendo dúvidas e ficando assim à disposição para ajudar as pessoas que querem se aprofundar nessa disciplina, tá bom? Então fica aí a dica e também há outras possibilidades que vocês possam ver, então aproveitem, né? Vamos agora falar sobre a última disciplina, para fechar esse momento, meu tempo está acabando, vamos falar sobre o jejum. A palavra jejum, ela aparece em suas variações 62 vezes na Bíblia. Certo? Então não aparece tantas vezes assim quanto as pessoas pensam. São 37 vezes no Velho Testamento e 25 vezes no Novo Testamento. E aí, quando as pessoas veem assim a palavra jejum aparecendo em vários momentos, aí as pessoas pensam, é mandamento para hoje ou não é? E a resposta é não. O jejum não é mandamento para a igreja hoje. Surpreendentemente, a prática do jejum nunca foi mandamento de Deus.
A não ser no dia do perdão, no dia da expiação. Lá no Velho Testamento, das pessoas tinham que afligir a alma, que envolvia ficar sem comer. Mas fora esse dia, o jejum não era um mandamento de Deus para as pessoas cumprirem. Nem no Velho Testamento e nem no Novo. Você não encontra uma carta do apóstolo Paulo, ele dizendo jejum sem cessar, né? Não. Tem horas sem cessar. Jejum sem cessar não tem. Então, você não encontra nenhuma exortação do apóstolo Paulo dizendo jejum, jejum, jejum. Então, o jejum, ele não é mandamento, certo? E o que é necessário entender é que o jejum, ele sempre na Bíblia é associado à tristeza. É por isso que quando os fariseus chegam assim para Jesus e dizem, os seus discípulos não jejuam, ao que Jesus responde, por acaso podem estar tristes os convidados enquanto estão com o noivo? Eles estão com o noivo, é tempo de alegria, não é tempo de ficar triste. E assim, quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente descobre que ele não costumava jejuar. É isso mesmo que você ouviu. Ele jejuou, pelo menos a Bíblia cita, que ele jejuou uma vez. Qual vez? Lá depois do seu batismo, né? Que ele passou 40 dias de jejum. E aí, depois desse jejum, a Bíblia não cita mais nenhuma vez em que Jesus ele praticou essa disciplina. Tanto é que os fariseus acusavam ele de glutão e beberrão, né? Não, esse homem não jejua, os discípulos dele não jejuam, ele só come. Então Jesus era assim, ele comia, né? Comia bastante e o jejum não fazia parte da vida dele, nem da vida dos seus discípulos. E quando olhamos para a vida da igreja, lá em Atos capítulo 2, a gente percebe naquele relato lá no finalzinho, que a igreja fazia várias refeições nas casas, né? Partiam o pão de casa em casa, eram aquelas refeições cheias de alegria, né? Então, essas festas de amor, essas que são os chamados ágapes, né? Onde tinha todas essas refeições. Rapaz, isso tudo marcava a vida da igreja. Não era o jejum que, assim, a igreja praticava bastante. Eram as comilanças, né? Então, o jejum não fazia parte da vida da igreja. Mas é claro que, em alguns momentos, o jejum se fez presente. Na verdade, lembra disso, né? A Bíblia cita o jejum e descreve essa prática em 3 momentos. No dia do perdão, lá no Antigo Testamento, certo? É uma situação bem específica. Em estado de calamidade nacional ou pessoal e em prelúdios de grandes missões. Então, veja bem, vamos falar desse segundo ponto aqui. Então, a Bíblia vai citar o jejum e vai citar também que as pessoas estão praticando o jejum. Quando, por exemplo, uma nação vai entrar em guerra com a outra, o povo de Deus vai entrar em guerra com outras pessoas. Aí Josafá faz o que? Proclama o jejum. Lembra naquela situação lá no livro de Esther, né? Em que sai um decreto, né, do rei da Pérsia dizendo que era para todas as pessoas assim atacarem os judeus, né? Aí Esther se envolve e tal, chama todo o povo para jejuar. Então é tempo de calamidade, emergência, tristeza. Então o pessoal fazia jejum. Lembra de Davi, né? Quando ele recebe a palavra de Deus dizendo, teu filho vai morrer. Aí o filho adoece. Quando o filho adoece, ele fica de jejum. Lembra do apóstolo Paulo? Quando Cristo disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele percebeu que estava errado, ele ficou 3 dias de jejum, e do jejum pesado, né? Sem comer nem beber. Então você pode perceber que o jejum na Bíblia, ele sempre está relacionado a desgraças, a calamidade pessoal, calamidade nacional, é tristeza, tá entendendo? Então, por exemplo, se você tenta, sei lá, 3 anos fazendo cursinho aí para passar em medicina, batendo na trave e não entrando, batendo na trave e não entrando, e aí passou em medicina, o que é que você faz para comemorar? Faz um churrasco na sua casa, né? Faz uma festa, um culto de ações de graça, é isso que você faz? Não faz sentido, né? Poxa, passei em medicina, estou super feliz, vou fazer um jejum de 7 dias. Não faz sentido, porque o jejum ele está associado à tristeza, a momentos de desgraça, de calamidade e de tudo isso, certo? Mas é claro que assim também o jejum ele acompanhou prelúdios assim de grandes missões. Antes de uma pessoa entrar numa grande missão, aí as pessoas jejuavam. Aconteceu isso
com os presbíteros da igreja, em Atos capítulo 13, capítulo 14, né, que jejuaram antes de assim se envolver com esse ofício. E, na verdade, o apóstolo Paulo ele jejuava bastante. Ele disse que o jejum fazia parte da vida dele. Certo? Ele fala sobre isso, deixa eu achar o texto aqui para vocês, que vai citar justamente isso. Pronto, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 4 ao 10, o apóstolo Paulo fala sobre as suas dificuldades, sobre as coisas que aparecem no seu ministério, e o jejum aparece. Então, assim, a qual conclusão que a gente pode chegar? A gente chega à conclusão que o jejum, ele não é obrigatório, mas ele também não é uma prática ruim. E ele pode ser feito por nós. Agora, precisamos de sabedoria para usar esse recurso em um momento que convém, em um momento onde o jejum cabe. Por exemplo, tem pessoas jejuando agora por causa do momento em que estamos passando, de pandemia e tudo mais. Faz todo sentido jejuar. Faz todo sentido. Os discípulos de Jesus jejuaram quando Jesus morreu. Fazia todo sentido. Quando o rei Saul morreu, foi 7 dias de jejum em todo Israel. Faz sentido. Tem momento de luto, de tristeza, calamidade nacional, calamidade mundial, desgraça pessoal, o jejum faz todo sentido. E vale a pena. Vale a pena. Então, qual o objetivo do jejum? Qual o propósito do jejum? Encontrar o favor de Deus. É vivenciar a fome, vivenciar essa miséria, essa calamidade para que Deus olhe para a pessoa. Lembra do rei Ezequias, né? Quando Isaías recebeu a palavra do Senhor, chegou até o rei Ezequias e disse, Ezequias pode arrumar as coisas. Deus disse, você vai morrer. Aí quando Isaías vira as costas, Ezequias começa a chorar, feito uma criança, se derramar de lágrimas. E aí Deus ele diz para Isaías, olha, mudei de ideia. Diga a Ezequias lá, volte lá e diga que ele ganhou 15 anos. Então Deus ele se comove com a nossa desgraça, com a calamidade, com a nossa tristeza. Então é isso que acontece. O jejum serve para isso. Para que em momentos assim muito tensos, muito tristes, de luto, de desgraça, a gente encontre o favor de Deus de alguma maneira. Tá bom? Então, Jesus ele nunca reprovou a prática do jejum, ele criticou os fariseus que faziam o jejum da maneira errada, né? Certo? Mas ele nunca reprovou essa prática, né? Ele até praticou, Paulo praticava, algumas pessoas da igreja, né, presbíteros, praticaram também, então não há nenhum problema da gente fazer, certo? Agora, vamos praticar o jejum em momentos adequados. Certo? Quando todo mundo estiver alegre, faz um churrasco. Quando todo mundo estiver triste, faz um jejum. Certo? Isso é muito importante para a manutenção da nossa fé. Ok, gente. Nós falamos aqui sobre essas disciplinas espirituais, falamos sobre oração, falamos sobre estudo bíblico e falamos sobre o jejum. Existem ainda muitas coisas que poderiam ser acrescentadas aqui, mas a gente fecha o nosso momento, a nossa aula por aqui, fica à disposição para responder dúvidas e facilitar o processo de aprendizagem.